Bom, pessoal, estou gravando esse vídeo para instruir vocês com relação ao trabalho do módulo 2, que eu ainda fiquei de passar para vocês. Basicamente, o trabalho do módulo 2 é criar uma página com um layout fluido, que você ajusta e ele vai se adaptando de acordo com o tamanho da tela. Bem parecido com um exemplo que já está no AVA, de umas caixinhas vermelhas que vão se modificando à medida que a janela vai diminuindo e aumentando. Vocês têm acesso a esse exemplo aí. E vocês também vão ter acesso a parte desse código-fonte que estou mostrando aqui. Então, basicamente, vocês vão ter essa página aqui para vocês, certo? Com esse modelo. Veja que é uma página que tem 4 divs, né? Então, cada div está numa linha. Originalmente, ele vai aparecer numa linha só, cada um deles. Eles estão dentro de um div cuja class é um row, e esse div está dentro de outro div cuja class é um container fluid. Então, esses nomes de classes aqui, container fluid, row e essas outras especificações, elas fazem parte de um framework chamado Bootstrap. Esse é um framework muito utilizado na internet para poder criar páginas de maneira mais customizável e a partir dele a gente vai ter acesso às capacidades que ele oferece para criar páginas em sistema de grid. O sistema de grid é aquele sistema que eu mostrei no final daquela aula sobre layouts com o CSS, que percebe a página como sendo um grid dividido em 12 colunas e a partir de números múltiplos de 12 você consegue controlar a quantidade de elementos que você quer que caibam em uma linha. Então, inicialmente, sem nenhum controle do tamanho dos divs e de quantas colunas você quer por linha, os divs vão caber em uma linha cada um deles. Mas o Bootstrap já define tamanhos específicos para os diferentes tamanhos de tela e você pode definir isso por aqui, por exemplo. Então, se eu vier aqui colocar col de coluna, LG de large e 3, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero as colunas para um tamanho considerado grande. O que é o tamanho large? O tamanho large, na especificação do grid, são para telas maiores ou iguais a 992 pixels. Então ele está dizendo, toda vez que eu colocar col-LG, eu estou invocando essa especificação aqui para telas maiores que 992 pixels. Isso aqui vai de encontro àqueles media queries que a gente viu também na aula sobre layout CSS, que definem lá, ou que conseguem definir diferentes especificações CSS de acordo com o tamanho da tela. Esse número 3, para você ter uma ideia do que ele significa, basta que você divida 12 por ele. Então, nós temos aqui 4 divs. Então, 12 dividido para 3 dá 4. Isso quer dizer que eu quero uma especificação de tamanho grande, onde essas 4 colunas caibam numa linha só. Por isso que eu estou escolhendo o 3, né? Mais uma vez, 12 por 3 dá 4, ou seja, esse tamanho 3 espera que se eu tiver até 4 colunas, as 4 colunas vão caber numa linha só. Então, por exemplo, se eu tivesse 6 colunas e quisesse que essas 6 colunas coubessem 3 em cada linha, bastaria que eu colocasse LG traço, bom, se eu quero 3 traço 4, né? Porque 12 dividido por 4 dá 3. Então eu teria 3 colunas em cada linha, se eu tivesse, por exemplo, 6 colunas para dispor dentro da minha tela. Aqui, como eu tenho 4, ele está dizendo aqui que quando a tela tiver com tamanho grande, LG, ele vai dispor essa tela, as 4 colunas numa linha só. Então eu vou salvar, vou deixar a tela aqui aberta e vou salvar aqui. Então, veja, você não vai precisar especificar os media carries para tamanho LG e para os tamanhos 3, 4 ou de 1 a 12. Por quê? Porque isso já está especificado dentro do framework do Bootstrap. Veja, aqui a gente tem um monte de arquivos CSS que já são do framework que já foi baixado. Você já vai ter acesso a isso daqui. Claro que você não está utilizando todos esses CSS, né? Aqui eu só importei o Bootstrap min CSS.
Mas, enfim, toda a funcionalidade do Bootstrap está já baixada aqui, mas ele está fazendo uso apenas de um dos arquivos. Bom, além disso, para esse trabalho, além de definir o tamanho de 4 colunas por linha quando a tela estiver no tamanho máximo, você também pode definir quantas você quer por linha quando a tela estiver com tamanho médio. Bom, o que é o tamanho médio? O tamanho médio são para telas maiores ou iguais a 768. Então, se você definir numa única classe tamanho large e tamanho medium, você garante que quando isso aqui baixar de 992 pixels, ele vai entrar nessa categoria de tamanho médio e vai assumir o tamanho que você definir aqui, a distribuição que você definir aqui. Então, eu quero que quando o tamanho for médio da tela, fiquem duas por tela. Então, você vai colocar aqui o número correspondente às duas, para caber duas colunas por tela. Então, se eu quero duas e tem que ser divisível por 12, eu posso escolher aqui o 6. E aí, para observar isso aqui funcionando, aqui a gente está vendo o tamanho da tela. Quando ele chegar abaixo de 992, ele tem que entrar no tamanho large, no tamanho médio, né? Na verdade. Pronto. Baixou de 992, agora a distribuição está de duas por tela, porque foi escolhido o tamanho médio 6. Então agora está definido o tamanho de colunas para quando a tela estiver grande, que vai até 992. Abaixo de 992, ele vai entrar para o tamanho considerado médio, e ele vai continuar nessa categoria de médio até que a tela atinja 768 pixels. Então, para baixo de 768 pixels, ele já vai para o tamanho pequeno, mas na verdade, como você não define nada aqui, você não precisa definir o tamanho pequeno, ele vai entrar na formação que ele estava originalmente, que é um embaixo do outro. Então, como a gente estava vendo lá, 768. Então, abaixo de 768, ele tem que ficar agora encaixotado, um em cada linha. Então, pronto. Então, acima de 768 entra no tamanho médio e depois acima de 992 entra no tamanho grande. Bom, além disso, veja que tem umas outras duas classes aqui definidas. Todas essas classes que terminam com SJ, top SJ e title SJ, foram definidas por mim aqui nesse arquivo styles.css. Mas vocês não vão ter acesso a esse arquivo styles.css. Mas, mesmo assim, vocês vão precisar deixar a página com essa aparência aqui, ok? Então, as bordas e o padding aqui do texto que está dentro da caixa, isso já foi definido aqui por essa classe, que já é do Bootstrap, o P4 e o Border. Agora, o movimento aqui que o título fez, indo para a direita, encaixotado no canto, com fundo, etc. E também, além disso, tem uma borda aqui, né, em cima da linha, e essa borda continua obedecendo independente do tamanho. Veja. Isso aqui você vai ter que colocar depois para complementar. Então, recapitulando, você vai ter acesso ao seu arquivo desse jeito aqui. E, claro, você vai tendo acesso ao vídeo, você consegue definir isso daqui já com o tamanho das colunas específico. Mas, originalmente, o arquivo não vai ter essa especificação aqui para definir a distribuição das colunas dependendo do tamanho da sua tela. Mas, no final das contas, o seu arquivo vai ter que ter a sua página vai ter que ter esse formato aqui, com essa configuração para o título, essa margem aqui para cima e, é claro, essa distribuição das colunas de acordo com o tamanho das páginas.